Oi, gurias! Vamos começar o vídeo de hoje já escolhendo o fio, que vai ser uma parte muito importante da estruturação desse tipo de cachepô, porque ele precisa ser levemente flexível, mas que ele tenha um tipo de estruturação, ou seja, se você for usar um fio muito fino, ele não vai estruturar nem dar sustentação, porque a forma que nós vamos subir os pontos, ela requer um fio que vá colaborar com essa estruturação. Esse fio aqui que eu escolhi, por exemplo, ele tem aproximadamente uns 3,5 cm de espessura quando aberto, né? Quando você abre ali o fio, porque ele tá na forma rolotê, ele tem mais ou menos uns 3,5. Essa seria uma espessura boa. Se seu fio é muito fino, eu recomendo que você utilize duplo. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço para escolher minha agulha. Essa primeira que eu vou testar aqui, ela é uma de número 6. Eu utilizo ela sempre testando, né, como é que o fio vai se comportar ali na curvatura da cabecinha da agulha. Ele até segura, porém, quando eu testo fazendo as correntinhas, eu percebo que essas correntinhas, elas estão ficando muito fechadinhas. E como esse fio é um fio seco e rígido, depois quando eu for inserir pontos dentro, vai ficar muito apertado. Aí, eu testei essa agulha, que é número 7, né, só aumentou um pouquinho. Ela segura bem melhor ali na cabecinha o fio. Um teste muito bom para você fazer é puxar o fio assim horizontalmente, né, na direção da agulha. E olha aqui como a agulha 6, ela não mostra o pedacinho ali da curvatura, né? Já a agulha 7, ela aparece a agulha inteira, a curvatura, né, sobre o fio. Então, provavelmente eu vou usar a agulha 7. Vou até mostrar pra vocês que a agulha 8, que é um pouco maior ainda, ela também serve, ó, ela abraça o fio de uma forma ótima. Porém, quando eu for fazer as correntes, ela já começa a ficar muito grande o espaço entre uma corrente e outra, o que já passa do que eu quero, né? Porque eu preciso de uma estruturação, eu não quero tão apertado, mas eu preciso de uma tensão boa. Isso vai depender até da tensão que você tem na sua mão. Então, como eu tenho uma tensão regulada, eu vou usar a agulha 7. Se você apertar demais, você pode usar a agulha 8. Essa agulha fininha aqui que eu tenho, 3,5 centímetros, eu uso sempre para fazer os arremates da peça. Então, vamos lá, eu vou usar essa agulha número 7, com um cabo liso assim, que é como eu gosto de segurar, para não machucar a mão, não resvalar. E vamos ao início da nossa peça. Eu vou desenrolar um tanto de fio, sempre recomendo que ao invés de você ficar girando o seu rolo, né, você já deixe bastante fio solto para começar e não ter essa necessidade de estar puxando do rolo a todo momento, né. Se você é iniciante, eu vou deixar aqui no lado direito da tela o link do nosso vídeo, onde eu ensino calmamente a iniciar o círculo mágico, a base redonda, para subir o seu cesto. Mas eu vou passar brevemente, repassar, né, os passos aqui nesse vídeo também. Detalhadamente, de forma bem mais lenta e acho que até enxergando melhor você vai ver lá no vídeo. Se você quiser, daí você vai lá naquele vídeo primeiro e depois volta aqui. Para iniciar o círculo mágico, eu começo prendendo uma correntinha, que seria equivalente ao meu ponto baixo, no círculo mágico. E agora eu vou fazer mais 5 pontos, passando pelos 2 fios ali do círculo mágico, né? Para fechar a primeira carreira. Uma forma boa de verificar se eu já fiz a quantidade de pontos é que aquelas trancinhas, né, correntinhas que vão aparecer em cima do ponto, quando você terminar de fazer os seus 6 pontos, você vai contar 5. Porque quando você reduzir o círculo e for fazer o fechamento, é que você vai passar a sexta argolinha que fica sobre o primeiro ponto que você fez. Aqui você conta, né, tem os 5 trancinhas, esse primeiro não tem sobre ele. E aí, você pode puxar o fio pequenininho pra fechar o seu círculo mágico. Aqui, você vai sempre ajeitando com a mão, até quando você tá trabalhando com um fio mais seco. É interessante que você auxilie com as mãos o fechamento do círculo, né? Porque ele pode ficar um pouquinho mais duro. E a intenção que a gente tem é que fique bem fechadinho. Aqui, você vai esticar a sua laçada, vai tirar a agulha e passar por trás do ponto, pegando as duas laçadas sobre o ponto ali, né? Levo a minha laçada que tá esticada lá pra trás, ajeito novamente com a mão
E agora vem a parte mais chatinha, né, que é do início da base, que é encontrar o primeiro ponto que a gente fez e inserir a agulha bem no meio dele, porque a gente vai fazer essa base toda com pontos centrados. Eu verifico sempre pela parte de trás se eu conseguir sair com a minha agulha bem no meio, entre essas duas perninhas que aparecem aqui, ó, embaixo daquele nozinho. Dá pra visualizar bem direitinho que ela saiu no centro. Aí, eu vou engatar a laçada que tá esticada, vou ajustar ela agora dando uma puxada no fio que tá saindo do rolo, pra ficar mais justa, né? E vou laçar esse fio e trazer somente ele à frente por entre essa laçada que a gente prendeu ali no nosso ponto inicial. Agora que eu trouxe meu fio à frente, eu vou dar uma altura e vou começar a segunda carreira. Eu faço uma laçada, tenho meu primeiro ponto. Nessa segunda carreira, vamos fazer aumentos em todos os pontos, ou seja, aqui nesse mesmo lugar onde eu acabei de entrar e sair, eu vou adicionar mais um ponto baixo. Eu vou pular para o próximo ponto, né, da carreira anterior, e vou sempre inserir a agulha no meio dos pontos. Aqui é ideal que você faça, organize os seus pontos de forma que eles fiquem um do lado do outro e não sobrepostos, para sua base ficar mais bonita. Uma dica muito importante para você verificar se você está inserindo o ponto nos lugares certos é verificar que o centro do ponto onde você vai inserir a agulha, ele sempre vai estar na união dessas duas correntinhas ali de cima. Onde estiver unindo uma e outra, bem embaixo vai estar o seu ponto onde você vai inserir, ó. Eu até peguei a agulha mais fina para mostrar que ele sempre vai estar entre aquelas duas perninhas e abaixo do nozinho, no lado inverso, né, do seu círculo mágico. Agora, vamos para o segundo ponto, onde eu vou adicionar novamente o primeiro ponto e um aumento. Ou seja, na primeira carreira, a gente teve um total de 6 pontos, nessa segunda carreira, nós teremos 12. Essa parte também dos aumentos, a sequência lógica do círculo mágico, ela tá bem explicada lá naquele vídeo que eu citei e deixei anteriormente ali linkado no canto direito da tela. Mas, basicamente, na primeira carreira, nós vamos fazer 6 pontos, na segunda carreira nós vamos fazer aumento em todos, então vamos ter 12, e a partir da terceira carreira começa a sequência, um ponto sozinho, um aumento. Na outra carreira, 2 pontos sozinhos, um aumento. Na seguinte, 3 pontos sozinhos, um aumento, e assim, por quantas carreiras você precisar continuar fazendo o seu trabalho, tá? Eu acelerei aqui para fazer o encerramento da segunda carreira com vocês. Agora que eu já totalizei 12 pontos baixos, nós vamos novamente esticar a última laçada. Eu venho por trás dessas primeiras correntinhas que ficam sobrepostas, né, ao primeiro ponto ali da base, levo a laçada para trás. E agora, eu vou vir com a minha agulha no centro do primeiro ponto, né, da carreira, bem no meio, sempre verificando se ele, ó, ele tem essa tendência a escorregar, então você pode auxiliar com o dedo e encaixar direitinho no centro do ponto. Regula a sua laçada que estava bem solta e traz o fio à frente, que nós vamos iniciar a terceira carreira agora. Nessa nova carreira, a gente vai fazer um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Ou seja, no total, nós vamos aumentar sempre mais 6 pontos em cada carreira. E aí, nessa daqui, na anterior, tínhamos 12 pontos, nessa você vai ter que ter 18 no final dela. Se você quer começar já com aumento e depois fazer o ponto sozinho, isso é escolha sua, não faz tanta diferença. Até porque, conforme você for subindo as carreiras, né, o que eu sempre indico é que você intercale esses aumentos para que esses aumentos não fiquem sempre aumento em cima de aumento. Se você não intercalar eles, a sua base, ao invés de ficar redondinha, ela vai começar a ficar com pontas, parecendo sempre meio hexagonal, sabe? Como eu falei, todas as dicas para a base redonda perfeitinha estão lá no outro vídeo, mas eu sempre dou uma relembrada conforme é possível. Aqui, eu já terminei a terceira carreira, né, com total de 18 pontos. Vou novamente esticar a minha laçada para fechar. Retiro a agulha, né, da minha laçada e venho com ela por trás ali das correntinhas, das primeiras correntinhas, levando a minha laçada lá para trás. Ajusto ela
insiro minha agulha novamente no centro do ponto, né? E aqui, a quantidade de carreiras que você vai necessitar depende da forma, do tamanho que você quer que o seu cestinho tenha. Eu tô fazendo para um vaso de plantinha, então eu vou medindo mesmo com a base do cestinho, tá? Aí você vai ver se você vai precisar, depender da espessura do fio, você vai fazer 2, 3, 5, 8 carreiras para alcançar o diâmetro, né, do círculo para a utilização que você vai dar para esse cestinho. Se você vai usar para cesto, se vai usar de cachepô, aí fica a seu critério. Aqui eu vou para a quarta carreira e nós vamos começar agora a intercalar os aumentos, como eu falei pra vocês. Como aqui já é um ponto sozinho, eu já vou inserir o aumento no ponto sozinho da carreira de baixo, pra ficar intercalando, como eu falei, pra que ele fique bem redondinho, né, o acabamento, e não vá fazendo aquelas pontas quando você faz aumento sobre aumento. Então, eu escolhi começar já com aumento, porque o próximo ponto ali já são os aumentos da carreira anterior, onde eu vou deixar os 2 pontos sozinhos desta carreira. Inseri 2 pontos ali no mesmo lugar. E agora, eu vou começar a fazer meus pontos sozinhos. Um ponto saindo do centro de cada um do aumento da carreira anterior. Já fiz um e adicionei outro no ponto seguinte. E assim, nós vamos continuar por toda a carreira até fazer novamente o fechamento da quarta carreira. A partir daqui, como tudo é repetição, eu acelerei novamente o vídeo. Eu vou aproveitar que tá acelerada essa parte para avisar vocês que esse vídeo aqui já demorou um tempão para ele sair, porque desde que eu me mudei, eu fui para uma casa que tem muito barulho. Então, eu tive até que vir na casa de um amigo, onde tem um pouco mais de silêncio para poder gravar o áudio, né? Narrar todo esse vídeo para vocês. Então, é muito importante que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, para que eu consiga entender, né, que todo esse esforço tá valendo a pena para vocês e que tá conseguindo ajudar vocês a fazerem peças bem legais aí de crochê. Eu fico até bem feliz que com poucos vídeos que nós temos no canal, né, já estamos chegando à marca de 800 inscritos. Vocês sempre comentam, eu sempre tento responder os comentários, então eu adoro interagir com vocês. Vamos voltar aqui pro vídeo, né? Eu já fiz o fechamento, porque é repetição, não vou ficar me repetindo tantas vezes. E agora nós vamos iniciar a quinta carreira. Na quinta carreira é quando eu começo a fazer 3 pontos sozinhos e um aumento. Aqui eu escolhi já começar com um ponto sozinho, porque ele iniciou sobre um aumento, né? Então, no próximo ponto é a continuação desse aumento, eu vou fazer mais um, e vou deixar intercalado o meu aumento, né, mais ali pra frente. Essas coisas, às vezes você não precisa iniciar corretinho. Tipo, se você não conseguir fechar a sequência, o último ponto da sua sequência vai ficar aqui no final. Por exemplo, você vai fazer 2 pontos sozinhos e vai fazer um aumento, né? Então, só vai ter 2 desses 3 que você precisava da sequência. Mas lá no final, o último vai ser o terceiro, tá? Porque você já vai ter feito o aumento no penúltimo ponto. Então, você pode ir sempre contando para fechar o ciclo certinho, né, em cada carreira. Isso é bem diferente. O importante é você sempre intercalar e ter o número, né? Sempre que você tiver em dúvida, conta se tá a quantidade de números que a lógica, né, do círculo mágico pede. Chegamos ao final da quinta carreira. Aqui você verifica, ó, que nós temos que ter no total 30 pontos, ou seja, eu vou ter 29 dessas correntinhas que ficam aqui sobre o ponto, né? Porque quando eu fechar com a laçada, você vai criar a 30ª correntinha.
eu vou fazer o fechamento final, porque eu já alcancei o diâmetro do fundo do cestinho que eu quero subir. Então, agora nós vamos cortar esse fio. A última vez que nós fazemos, a última carreira que nós fazemos da nossa base, eu sempre corto o fio para fazer uma subida também bem perfeita, estruturada. Que é outro vídeo que nós temos também no canal, que é como subir o seu cesto retinho. Aqui, você sempre deixa sobrando uma boa quantidade de fio para que você possa fazer o arremate. Aqui eu até retornei, né, desmanchei o último ponto para mostrar para vocês como foi o fechamento. É importante que você faça ele bem equilibradinho, nem apertado, nem solto demais, para o seu acabamento na lateral ficar bem bonito. Aqui você sempre corta o fio, deixando pelo menos uns 4 dedos, né, para que sobre fio e não fique curtinho, para você poder passar, né, o fio por entre os pontos ali na parte de trás de forma organizada. Aqui na lateral, você vai imitar esse efeito, ó, das correntinhas, das trancinhas, sobrepondo esse fio que você acabou de cortar por dentro da correntinha completa que você tem anterior. Ela vai sair aqui no centro dessas duas correntinhas. Você pega por baixo ali no nozinho e apenas a perninha que está mais para fora. Essa agulha vai ficar ali no centro e você vai puxar a laçada por trás. Aí, agora é só fazer os arremates da sua peça antes de continuar com essa base, né? Que agora nós vamos fazer uma borda em pontos baixíssimos por toda a volta. Aqui os arremates eu sempre uso agulha mais fina ou uma agulha de tapeceiro, né? Como você preferir. E você não tem necessidade de esconder toda essa quantidade de fio. Então, eu sempre reduzo ali, né? Deixo um pouquinho mais, de fio que seja suficiente para esconder. E venho com a minha agulha sempre pegando as linhas que ficaram mais para trás no ponto. Você não vai passar lá para frente. Você só vai utilizar essas perninhas que estão mais para trás e passar a agulha por entre elas, que são sempre duas, né? E vai levando o seu fio passando por entre esses pontos. Levo o quanto for suficiente, eu geralmente passo entre uns 3, 4, 5 pontos no máximo, que eu não gosto de passar muito fio por dentro da peça, né? Acho que nem tem necessidade. E eu sou uma pessoa que não tem necessidade de colocar cola, tá? Você só passou por vários pontos ali, esse fio vai ficar bem preso. Você pode lavar até essa base, esse cachepô depois dentro da máquina que ele não vai soltar, tá? Não tem necessidade de você passar cola. E aí ele não fica com nenhuma bolinha, nenhuma parte dura, sabe? Aqui eu tô fazendo o arremate do centro do círculo mágico, ele é um pouquinho mais apertado, mas fica tranquilo também de você fazer, até porque tem menos pontos ali no início, né? Mas aí você vai levando o fio de forma organizada, e se você não quiser mais passar, você corta o restinho de fio que sobrou. Cortei aqui e tá pronto os arremates da nossa base. Agora, nós vamos dar continuidade fazendo uma base em pontos baixíssimos. Essa é a parte da frente, a parte bonita da nossa base. É onde você vê a frente dos pontos, né? Todos organizados. E tem a parte inversa, que é onde você enxerga os arremates ali, o fechamento de cada carreira. E enxerga esses nozinhos que tem nos pontos, né? E as duas perninhas, ou seja, esse é o lado inverso. E é o lado que nós vamos deixar para dentro do cestinho, porque com as paredes ali, o interessante é que a pessoa vire o potinho e veja a parte bonita. A parte que não vai ser tão vista, né, que vai ficar para dentro do cestinho, nós deixamos o inverso. E é nesse lado aqui que nós vamos fazer a borda em pontos baixíssimos. Você vai pegar em qualquer lugar do círculo, né, da sua base, e vai inserir a agulha entre um ponto e outro. Agora, não é centrado, tá? Você vai enfiar nessas lacunas que tem aqui, ó, entre as correntinhas, elas já ficam meio abertinhas. É entre um nozinho e outro, esses lugares, eles são bem fáceis, bem mais fáceis de achar. Você vai inserir a agulha ali e vai passar sempre entre as duas correntinhas, você não vai tapar elas, tá? Ela precisa que elas fiquem visíveis para a lateral da sua base ficar bem organizada e bonita.
Você passa a laçada, deixando um pouco de fio sobrando, que é o que você vai utilizar para fazer o arremate, depois ele ficar bem seguro, né, não escapar. E vai começar a fazer pontos baixíssimos, ou seja, você insere a agulha sem passar por cima dessas correntinhas na lateral e traz a laçada direto passando pelo centro da laçada anterior, ou seja, não é que nem o ponto baixo que você puxa e dá mais uma laçada, você já passa direto. É bem básico essa parte, também tá ensinado lá nos vídeos anteriores do canal, e você pode continuar fazendo essa borda por toda a volta do círculo, que é ela que nós vamos utilizar para subir a parede do cesto. A gente vai utilizar depois essas duas perninhas para começar a subir as nossas carreiras, né, na vertical. Aqui eu acelerei mais um pouquinho o vídeo, só para terminar a nossa borda inteira e poder fazer o fechamento, onde novamente nós vamos cortar. São as duas partes onde corta, depois que a gente começar a subir as paredes, a gente não corta mais, só no final da peça mesmo. Cheguei ao meu final, vou deixar minha laçada esticada também. E aqui tá vendo como você tem duas correntinhas viradas pra você, que não são as correntinhas da lateral? Você vai pegar apenas essas duas que você acabou de fazer da borda e vai passar essa laçada para fora do cestinho. Como sempre, deixa um pedaço do fio sobrando e corta. Agora, com auxílio da mão mesmo, você pode terminar de passar o fio e novamente você vai imitar o efeito, né, do seu ponto, vindo no último ponto completo, sem pegar ali os da lateral. Você vai passar pelas duas laçadas da lateral e por esse ponto que tá virado pra você, você vai ficar com a agulha bem no centro, onde você vai puxar esse fio e trazer pra baixo. Aqui, ele vai ficar assim, ó, na lateral. Ele não vai ter nenhum fio sobrepondo e em cima vai ficar com o fechamento perfeito. Você não sabe onde começa nem onde termina. Aqui sobraram esses fios por onde eu vou arrematar nas duas laterais, tá? E agora eu volto com a outra parte do vídeo. Base arrematada, bonitinha, pronta para nós começarmos a subir nosso cesto. Eu vou até medir aqui para ver quanto ficou a minha base, né? Porque eu tô medindo ela com o fundo de um potinho de planta. Aqui eu fiz 18 centímetros, não é exatamente o tamanho do fundo do meu pote, porque como todo vaso de planta tradicional, ele tem a base menor, mas a parte de cima, ela é maior. Então, eu já faço essa base pensando lá na parte de cima, para ele subir retinho, né? E não ficar alargando esse cesto. Então, aqui nós vamos começar a subir o cesto. Você pode, novamente, pegar em qualquer lugar da sua base, da sua borda que você acabou de fazer, e você sempre vai inserir a agulha de fora do cesto para dentro. Lá dentro do que seria o cesto, você vai pegar a sua laçada, trazer para fora, e aqui nós vamos começar a fazer pontos baixos. Pegando sempre nas duas correntinhas, nas duas perninhas dessas correntes que você fez de ponto baixíssimo por toda a volta do círculo, né? Aqui é sempre importante que você regule a altura dos pontos e esse espaçamento entre um ponto e outro, para não ficar nem tão apertado e nem tão solto. Se ficar muito solto, o seu cesto ele não vai estruturar. E muito apertado, ele vai começar a abrir buracos, a sua peça não vai ficar preenchida. Uma dica que eu gosto de dar é que você sempre perceba que o seu ponto, ele preenche um espaço quadrado. É como se você tivesse vários quadradinhos. E quando você regula a tensão do seu ponto, esse Vzinho, né, que forma que parece o formato do ponto baixo, ele vai preencher esse espaço quadradinho inteiro. Eu vou seguir aqui com um ponto baixo para cada correntinha até o final da carreira e vou voltar para fazer o fechamento da primeira carreira, né? Que é quando nós vamos começar com o efeito do nosso cesto. Aqui, novamente, vou deixar minha laçada esticada, trazer para trás, pegando na primeira corrente, né? Que nós temos na nossa carreira. E tá vendo essas trancinhas que formam em cima do ponto? O nosso efeito tricô, ele vai ser feito totalmente virando elas para fora, para enxergar e dar essa impressão de que fizemos tricô. Vai aparecer sempre a correntinha sobreposta a cada correntinha. O segredo desse efeito
é que agora nós vamos pegar os pontos da próxima carreira sempre por esse nozinho atrás do ponto, tá? Nós não vamos pegar nenhuma dessas correntinhas superiores, que é o comum de acontecer quando você faz ponto que não é centrado, ou no meio ali do ponto de baixo quando é centrado. Para fazermos isso, nós já vamos começar a simular o efeito aqui no fechamento. Você vai vir com a sua agulha na última correntinha e vai passar essa laçada no centro, ou seja, você só vai passar por entre a correntinha que ficou pra cima. Ali você vai passar sua agulha por entre o nozinho que tá atrás, que eu falei que é onde nós vamos fazer os pontos, e já vai trazer sua laçada. Porque aí no primeiro ponto, você já tá saindo com o fio do lugar que é onde a gente vai continuar fazendo todos os pontos seguintes. Aqui você já tem o primeiro ponto, né? Você fez a primeira laçada. E agora nós vamos continuar pegando daquele nozinho que eu falei pra você. Tá vendo como ele tem um lacinho ali atrás, ó? Atrás de cada ponto tem esse lacinho. Você vai passar agulha somente por ele. Vai trazer a sua laçada e vai dar uma altura do ponto, né? Pra eles ficarem todos da mesma altura. E vai continuar fazendo esses pontos por toda carreira. O grande segredo desse vídeo é apenas isso, você saber por onde inserir a agulha para fazer esse efeito que vai empurrar as correntinhas para fora. Você vai ver que conforme você for fazendo mais pontos nessa carreira, toda vez que você adiciona um ponto, a carreira anterior começa a virar para fora, né? As correntinhas que antes ficavam viradas para cima, elas começam a virar pro lado de fora do cestinho. E depois ele vai começar a encostar, ó. Quando eu fizer as carreiras seguintes, essa que eu tô fazendo agora também vai virar. Então, vai parecer que essas correntes, elas estão sobrepostas, uma encostando na outra. Mas a verdade é que o ponto baixo, né, o meu vizinho, ele vai estar escondido ali entre uma carreira e outra. Ele só vai estar fazendo o papel da parte inversa do ponto, né, virando para dentro. Por isso que é muito importante que você esteja usando um fio que seja um pouquinho mais rígido, mais sequinho e que ele esteja uma espessura boa, porque se for muito fininho, quando você virar assim, ó, ele não vai estruturar. Essa parede ela vai ficar muito molinha e não vai segurar, não vai ficar um cesto bonitinho e retinho, tá? Aqui terminamos a nossa segunda carreira, nossa primeira carreira de efeito, e eu vou repetir com vocês o fechamento para que vocês continuem subindo perfeitinho esse efeito lateral, né, das correntinhas. Vamos repassar aqui. Você vai esticar a sua laçada, vai vir com a agulha sozinha por entre essa correntinha que tem ali no início. Tá vendo que o ponto que tá deitadinho é o primeiro ponto? Você vai vir na correntinha superior, nunca no ponto que tá deitadinho ali. Você leva a sua laçada lá pra trás, essa parte é igual ao fechamento dos outros cestos. E agora, você vai vir no meio, por trás, né, da última correntinha, levando essa laçada lá pra trás. Ajusta bastante. E agora, você vai inserir sua agulha naquele nozinho, que é o que a gente tá utilizando para fazer os pontos. Inserida a agulha ali, você pode agora trazer a laçada por entre o nozinho e a laçada que você tinha usado para o fechamento. Você deixa bem justinho ali para ele não ficar um nozinho solto e para esconder esse fechamento, tá? Aí você dá a altura suficiente para começar a sua nova carreira, faz a primeira laçada e já vamos pro ponto seguinte, novamente pegando sempre do nozinho na parte inversa do ponto. Dá a altura e faz o ponto seguinte, novamente. Agora, nós vamos continuar adicionando pontos por toda essa carreira, que vai fazer com que esses pontos da carreira anterior também comecem a virar para trás. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte do fechamento, né? Porque esse é um vídeo que eu não tinha achado no YouTube. Eu vi uma foto no Instagram de uma peça assim, e eu fiquei por vários dias, na verdade, tentando descobrir como fazer esse efeito. E inventei esse fechamento de uma forma que eu achasse que ficasse melhor, mais bonito, mais organizado, porque antes estava ficando muito marcado e eu não estava gostando. Então, é um vídeo que nem em outro idioma, não sei se fui eu que não soube procurar, eu não encontrei esse efeito
ensinando esse pequeno detalhe, às vezes, que faz toda a diferença, porque a gente não consegue imaginar como é que faz o ponto. E aí eu espero que vocês estejam conseguindo aprender para ficar com esse efeito de um cesto bem diferente, né? Que não nada mais é do que o ponto baixo que a gente sempre faz, só pegando de um lugar diferente já faz um cesto completamente diferente. Então não esquece, pelo amor de Deus, de deixar curtida nesse vídeo e comentar. O que você não entendeu, me pergunta, sempre que possível eu tô respondendo. Aqui eu já subi várias carreiras, né? Eu vim mostrar pra vocês o potinho de planta que eu tava medindo pra esse cestinho. Eu não gosto que a parte de plástico fique visível, então eu vou sempre colocando o potinho de planta ali e vendo onde que já não aparece mais a borda do cesto. Essa última carreira, ela vai ficar aparecendo assim. Ó, quando eu coloco o meu vasinho ali, se eu virar esses pontos para fora, talvez ele vá aparecer. Você pode encerrar tanto o cesto assim que ele vai ficar semelhante à primeira carreira que não virou, ele vai ficar simétrico, ó. Ele vai ficar aparecendo os vizinhos ali, assim como ficou embaixo. Ou você pode fazer mais uma carreira de borda em pontos baixíssimos para esconder, né, esses vizinhos e terminar o seu cesto com efeito total dessas trancinhas viradas pro lado de fora. Aí fica a seu critério mesmo de estético, porque os dois jeitos ficam bem bonitos. Você pode até fazer cestos diferentes. Aqui para fazer a finalização, eu vou pegar a laçada esticada, passar ali, né, por entre as duas primeiras perninhas das correntinhas e vou cortar o meu fio, sempre lembrando de deixar um bom pedaço sobrando para poder fazer o arremate. Puxa com a mão todo o restante do fio. E agora, você vai trazer esse fio simulando o efeito ali do ponto, né? Novamente, você vai trazer no centro do último ponto completo que você tem, pegando pelo nozinho e pela perninha que está mais pro lado do cestinho, pro lado de dentro do cestinho. Ali, eu inseri a minha agulha, vou pescar o meu fio e trazer para o centro, pela parte de trás, e esse fio que ficou ali, eu vou arrematar. Já tá finalizado de forma fechamento invisível, você não sabe onde começou, nem onde terminou o seu cesto. Aqui nós já temos a altura, né, suficiente para o cestinho. Agora, eu resolvi que eu queria fazer mais um efeito, né, de trancinha para não ficar com essa bordinha. Então, eu vou fazer uma borda em pontos baixíssimos para tapar esses vizinhos. E eu vou inserir meus pontos nesses buraquinhos entre um ponto e outro, tá vendo, ó? Quando você estica, tem um espaço entre um e o outro. Então, eu não vou pegar no meio do ponto, tá? Não é que nem centrado. Você vai pegar ali na bordinha, embaixo de cada correntinha que tá virada para cima. E vai trazer a agulha com a laçada. Aqui nós vamos fazer pontos baixíssimos, ou seja, quando você tem um vizinho e o outro, tem uma linha que fica entre eles e eu quero que você insira a agulha embaixo dessa linha, para que ele fique não tão para cima. Porque a intenção é que esses pontos baixíssimos que nós vamos fazer agora, ele tape todo o vizinho, toda a frente, né, do nosso ponto baixo que foi feito na última carreira ali. Tá vendo, ó, que quando você abre ali o ponto, dá para enxergar que tem uma linha ligando um ponto e o outro? Insere essa agulha abaixo dessa linha, bem próximo do pezinho do ponto, tá? Que aí o efeito dessa borda em ponto baixíssimo vai ficar bem melhor, ela vai conseguir tapar quase todo o ponto. Se você não passar embaixo dessa linha, ela vai ficar muito para cima e pode ser que uma parte do ponto não seja coberta por essa borda que você tá fazendo agora. Aqui também não tem muito segredo, é só você encontrar esse lugar que eu mostrei pra você, né? Sempre que você estiver com dúvida, estica seu trabalho que você vai conseguir enxergar melhor do que você tentar enfiar ali sem saber onde você tá inserindo a agulha. E aqui nós vamos continuar novamente fazendo pontos baixíssimos até o final da carreira. Ele tá simulando o mesmo efeito que nós fizemos no cestinho inteiro. E depois nós vamos fazer o fechamento final e as finalizações. Cheguei ao final da minha borda em pontos baixíssimos, né? Vou fazer o encerramento final com vocês.
Aqui, ó, eu ainda tenho que inserir o meu último ponto baixíssimo para chegar bem próximo do primeiro. E aí, como sempre, nós vamos esticar. Aqui até eu puxei sem querer o primeiro ponto, né? Vamos esticar a laçada que está na agulha. Retira a agulha do fio, né? E agora você vai inserir a agulha de forma bem reta na direção para baixo, pegando essas duas correntinhas que estão viradas para você, apenas elas. Leva a laçada para cima e agora vamos fazer o corte final do fio do rolo ali, sempre deixando sobrar uns 4 dedinhos de fio e pode puxar com a mão mesmo a laçada para terminar de passar toda ela, todo esse fio que você acabou de cortar para fora. Ele ficou para a direção de cima, né? E agora, novamente, nós vamos fazer aquele fechamento sempre imitando, né, o ponto, vindo no centro do último ponto completo, da última correntinha completa que você tem, você vai inserir a agulha por trás, pelo meio lá do cestinho, e você precisa que a sua agulha saia no centro dessa corrente. Você vai pescar o fio, né, que tá cortado, e vai levar lá para trás, que é onde você vai fazer o arremate, completando assim o seu ponto baixíssimo dessa corrente. Sempre ajusta para que ele não fique de um tamanho diferente dos demais. Tá vendo que aqui, ó, vai ser a nossa parte de trás do nosso cestinho? Aqui você vai fazer os arremates, esconder esses fios de forma bem organizada. Sempre ajeita com a mão o seu cestinho, porque como você tá fazendo força, né, você vai amassando conforme vai fazendo o trabalho. Antes de finalizar, estica bem ele, para que você não puxe demais o fio e fique apertado ali na última carreira. Agora tá finalizado o nosso cestinho, né, vou conferir novamente. Foi essa altura que ficou, ó. Ele não vai ficar aparecendo o plástico do vasinho da planta, é assim que eu gosto que ele fique. E agora eu vou dar outras dicas para vocês, que é de como utilizar esses trabalhinhos de fio de malha para cachepô com planta, que a gente acaba regando, né? E pode acabar molhando o cachepô. Aqui eu até trouxe o meu cesto, né? Que foi o teste inicial. Eu fiz para uma planta bem maior. E foi com ele que eu aprendi para poder trazer o vídeo aqui para vocês, que foi o que eu fiz várias tentativas até ficar do jeito que eu queria. Olha como fica bonito, em cores diferentes, né? E em tamanhos diferentes. Eu tenho a impressão que quanto mais carreiras você faz, mais aparece esse efeito de correntinha sobre correntinha, imitando aí uma peça de tricô, né? Onde você vê esses pontos lateralmente. E agora, como eu tô mostrando para vocês duas versões de uso desses cachepôs para plantas, eu quero deixar uma dica que eu acho bem importante, né? Nem sempre o pessoal fala aqui, mas é muito legal que você, para não estragar o seu trabalho, como são plantas que a gente vive colocando água e tal, para uma manutenção, uma conservação melhor do seu tecido, da sua peça, eu recomendo que você utilize algum saquinho assim, ó, embalando o seu vaso de planta, porque daí toda a terra que cai, volta e meia, né, do seu potinho, ele vai ficar dentro desse plástico, que fica melhor para você higienizar. Como eu falei, ele é um cesto que ele fica bem forte, bem estruturado. Quando você precisar lavar, você pode lavar tanto na mão ou largar dentro da máquina que ele não vai desmanchar, tá? Aqui até atrás fica essa marca do fechamento. Então, eu recomendo que se você for fazer algum detalhe, como eu tenho a etiqueta ali da minha marca, né? Você faça pro lado bonito, que não tá com esse fechamento. Quanto mais cuidado você tiver na hora do fechamento, menos ele vai aparecer. Aqui eu tô mostrando todos os lados, né, do nosso cesto, pra vocês verem como fica bonito. Com a nossa base, nossas paredes bem feitinhas. E outra curiosidade que eu queria mostrar pra vocês é que esse tecido que eu fiz nesse aqui é muito mais macio. E olha só, eu utilizei fio duplo pra alcançar a espessura desejada, né? Que eu falei pra vocês que é o ideal pra deixar estruturado. Ou seja, mesmo que você tenha um fio bem fininho e bem leve, você consegue fazer um cesto grande e bem estruturado, que vai ficar bem bonito, né? Se você utilizar o fio duplo. Esse cesto aqui, que ele é bem maior, eu vou até medir pra quem queira saber a altura, né? Ele ficou com 16 centímetros de altura
E a minha base, no caso o diâmetro do meu cesto, ele ficou com... Vou mostrar aqui embaixo que fica melhor da gente medir. Ele ficou com aproximadamente 20 centímetros de diâmetro, né? Que é essa linha reta de uma ponta do círculo até a outra. Isso foi que eu tinha falado pra vocês, ó. O meu vasinho de planta, ele também não tem 20 centímetros na parte de baixo. Ele tem essa medida um pouco próxima dos 20 centímetros na parte superior. Embaixo ele é sempre menor. Só que como eu quero que o meu cesto ele fique reto, ele não fique no formato do cestinho ali que é afunilado, eu sempre vou me basear em fazer a medida próxima da minha borda, tá? Porque senão você vai fazer a parte de baixo bem pequenininha e quando você botar o cesto, ele vai ficar esgaçando o seu cachepô, ele não vai ficar num formato bonito. Assim você consegue inserir com facilidade, ó. Você ajeita sempre o plástico para ele não ficar aparecendo e fica até fácil para você manusear. Você tirar a planta, né? Sem ficar aquela coisa difícil, até porque às vezes a planta que nem essa minha tem um espinho ali onde eu passei a mão, sem ficar tão apertado, fica mais fácil. Eu prefiro ajeitar ali, né, a borda para que ela fique toda da mesma altura, que seja uma peça um pouquinho mais maleável do que ela seja extremamente justa e você tenha muita dificuldade. Até que eu apertei para vocês verem, ó, que tem um espaço sobrando ali embaixo, que é onde tá o meu plástico, porque a minha parte de baixo do potinho de plástico ela é menor, né? Mas na parte de cima ela fica bem justa. E aí você termina de arrumar. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, no @arteflordopampa. Se quiser me mandar mensagem, qualquer dúvida que vocês tenham ficado a respeito do vídeo, pode me chamar, tá? Beijinhos e até a próxima!